Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo Como Pintar. Hoje você vai aprender a pintar uma paisagem de outono. O tamanho dessa tela é 1,10 m por 1. Esta é uma encomenda de um cliente que pediu exatamente esse modelo de pintura. Ela me deu o modelo prévio, por isso estou seguindo exatamente o formato das folhas, dos galhos. Com um quadro desenhado, começamos a fazer o mapeamento com tinta acrílica. Para o tronco eu usei a cor sépia e para as marcações das flores estou utilizando laranja. Inclusive uso o mesmo laranja para fazer as marcações das montanhas, das divisões da paisagem. E lembrando, se você quiser enriquecer o seu conhecimento, nós temos nossos cursos online. Link na descrição desse vídeo. Então esperamos essa etapa secar e pintamos completamente a tela com vermelho óxido transparente, acrílica. Aqui eu estou usando cor fix. Essa técnica se chama imprimatura, serve para aplicar uma camada fina de tinta, com uma tonalidade quente nesse caso, sobre a superfície branca. A ideia é eliminar totalmente o branco da tela. Isso nos dá uma base que harmoniza com a composição de outono que eu quero dar aqui. Agora separamos nossas tintas óleo, amarelo de cádmio, vermelho de cádmio, terra de siena queimada e terra de siena natural, azul cobalto e azul cerúleo, verde esmeralda, laranja, alizarim, amarelo indiano, branco e, caso necessário, a utilização de preto. Começamos pintando o céu com a mistura de branco, azul cerúleo e um pouquinho só de terra de siena natural para tirar essa vibração da cor, para tirar essa saturação que o azul tem, tá bom? Veja só. Para isso eu utilizo um pincel chato. Não vou ficar denominando aqui tamanhos e espessuras de pincéis, porque isso é o que menos importa nessa pintura. Lembrando, essa pintura é uma pintura ao estilo mais impressionista, não é uma pintura acadêmica. Repare bem na parte de baixo do céu, ela é clara. Para isso vamos utilizar uma mistura de branco, amarelo de cádmio e um pouquinho de amarelo ocre, deixando o branco dominar essa mistura. Vou indicar o pincel 811 da Tigre, que é um bom pincel para você fazer essa cobertura inicial de tinta a óleo. Para a parte mais acinzentada das nuvens, a gente pega aquela mistura que a gente fez do céu, da parte de cima, acrescentamos um pouquinho de azul cobalto e um pouquinho de terra de siena queimada. A gente consegue esse tom mais acinzentado. Caso eu queira que ele fique um pouco mais arroxeado, eu acrescento um pouco de alizarim na mistura. Agora, para a parte mais clara das nuvens, eu não entro com branco direto. Eu faço uma mistura de branco e um pouquinho só de laranja. Veja só. Com o pincel 811, aqui nesse caso acho que é tamanho 20, 22, a gente faz a suavização, o encontro tonal. Lembrando que pintura não é uma matemática exata. Não adianta eu falar uma receita aqui de bolo e você tentar reproduzir em casa. Você tem que prestar atenção nas pinceladas, olhar o que eu estou fazendo, para poder tentar reproduzir as mesmas pinceladas, mas nunca vai conseguir ficar igual, porque é quase impossível. Então aqui é um exercício para você ampliar o seu conhecimento, tá bom? Bom, aqui pintamos as montanhas, fazendo uma luz e sombra com a nossa mistura escura e aquela mistura amarelada do céu. Temos aqui quase que uma linha do horizonte. Para essa mistura escura, acrescentei terra de siena natural, a mistura azulada, arroxeada, né? Acrescentei terra de siena natural e um pouquinho mais de amarelo, para ela ficar um pouco mais esverdeada. Veja só. Com essa mistura escura e um pincel chato, de cerda mole,
Vamos pintar alguns detalhes que tem aqui. Iluminamos um pouco a montanha. Misturando branco, azul cerúleo, terra de siena natural e um pouquinho de amarelo de cádmio, conseguimos um esverdeado meio sujo aqui para pintar alguns detalhes que temos na nossa linha do horizonte. Aquela mistura acinzentada um pouco mais clara, pintamos a descida dos morros, lembrando de deixar sempre o espaço onde vão ser as folhas vermelhas de outono. Agora, com a mistura de branco e amarelo de cádmio, vamos pintar o encontro das duas montanhas, nesse caso, o vale. Ali naquela parte mais alaranjada, utilizamos uma mistura de ocre e laranja. Para essa mistura escura do primeiro plano, utilizamos uma mistura de alizarim e verde esmeralda. Com o branco, clareamos um pouco mais com pinceladas horizontais, alguns detalhes ali no vale. Repare bem que é uma pintura meio indefinida, ela não tem muito detalhe, porque não se trata de uma pintura acadêmica, é uma pintura mais ao estilo impressionista. Ela está entre o acadêmico e o impressionismo. Bom, lembrando que a partir de agora a nossa mistura escura é alizarim e verde esmeralda. Para preencher aqui o primeiro plano, trabalho com pinceladas verticais, com aquela mistura escura e às vezes acrescentamos uma mistura mais esverdeada e aquele nosso escuro acinzentado. Aqui para a mistura esverdeada, trabalhei com azul cerúleo, ocre e um pouco de branco. Utilizando laranja de cádmio puro e um pincel 811 e com pinceladas simulando a paisagem, começamos a dar detalhe aqui no nosso segundo plano. Na verdade, eu tinha dito primeiro plano, mas esse aqui, na verdade, é o segundo plano. O primeiro plano é esse que está bem à frente com as flores. Com a mistura escura detalhamos alguns arbustos ali. E para os detalhes mais claros, novamente utilizamos branco e amarelo de cádmio.
Para fazer algumas divisões ali na paisagem, utilizamos aquela mistura acinzentada, aquela mistura lá do céu. Ainda com laranja puro, detalhamos um pouco mais a copa de algumas árvores, lembrando que não é uma pintura acadêmica. Para as áreas mais claras dos arbustos, utilizamos uma mistura de pouco de branco e bastante amarelo indiano. Utilizamos aqui o amarelo indiano para dar essa atmosfera meio queimada, meio quente. O quadro todo tem essa atmosfera mais quente. Com um pincel chato e terra de cena natural com um pouquinho só de branco, detalhamos aqui os troncos. Para alguns detalhes utilizamos aquele pincel de aquarela de cerdas compridas. Bem, agora sim vamos começar o nosso primeiro plano, que é onde estão os detalhes e as flores. Começamos a pintar com aquela mistura escura, só que acrescentei mais alizarim. Quero essa mistura escura um pouco mais avermelhada. Veja só. Pintamos a parte mais escura. E à medida que vai se aproximando do centro da tela, da parte mais clara do nosso primeiro plano, começamos a clarear a pintura acrescentando laranja e logo depois amarelo indiano. Veja só. Aqui trabalhamos esse encontro tonal da parte mais escura com o médio e com o claro com pinceladas em diagonal, simulando folhas e galhos. Veja só. Preenchemos a parte mais clara com amarelo indiano, lembrando que ele não tem cobertura. Então logo em seguida vou precisar acrescentar branco nessa mistura para dar mais força e vibração. Com um pincel chato com pinceladas diagonais, trabalho algumas folhas e galhos que estão passando ali para fora, cobrindo até o segundo e terceiro plano. Veja só. Para algumas folhagens mais avermelhadas ali na parte escura, eu utilizei terra de siena queimada. Com o pincel chato, detalhamos um pouco mais as áreas mais claras ali, lembrando, acrescentando mais branco aquela mistura de amarelo indiano. Com aquele pincelzinho de cerdas compridas de aquarela, faço alguns detalhes ali mais claros. Veja só.
Bom, e esse aí é o resultado parcial da nossa pintura. Vamos esperar secar para continuar a nossa etapa da pintura. Aí você me pergunta, mas professor, aquela marcação dos galhos sumiram. Como é que você vai conseguir refazer aquela pintura dos galhos? Veja só essa técnica. Nós vamos utilizar uma luz por trás da tela para poder achar aquelas marcações dos galhos que nós tínhamos feito com acrílico. Veja só. E aqui é só seguir as marcações e refazer a pintura dos galhos, mesmo que a pintura a óleo do céu tenha feito a cobertura total. Agora, com o quadro de volta no cavalete, vamos agora detalhar o tronco e os seus galhos. Para isso, utilizo uma mistura de preto e terra de siena natural, veja só. Mais uma vez, utilizo aquele pincel de cerdas compridas que veio do Japão ou da China. Eu gosto muito de utilizar esses pincéis para fazer esses detalhes de galhos, de tronco de árvore à distância, enfim, vários detalhes com ele. Agora, com o vermelho de cádmio e um pincel reto de cerdas moles, vamos começar a pintar nossas flores vermelhas. Olha, não se preocupa com o formato da folha. Aqui o intuito é fazer um quadro um pouco mais solto, não é um quadro acadêmico. Para as flores mais claras, utilizo aqui amarelo de cádmio, às vezes puro, e nas áreas mais claras, acrescento branco na mistura com ele. Repetimos o mesmo processo da parte de cima, aqui no primeiro plano embaixo. Só que aqui a predominância de vermelho é maior, então trabalhamos mais com vermelho de cádmio, e para clarear o vermelho de cádmio, utilizamos o laranja e em alguns momentos o amarelo de cádmio. Veja. Nossas flores, ora tem 5 pétalas, 6 pétalas, 4 pétalas, aqui não importa. O importante é que o quadro fique fluido e solto. Com aquela nossa mistura escura, fazemos o miolinho das flores. Veja. E aqui na parte esquerda do quadro também repetimos o mesmo processo, só que com algumas flores um pouco mais amareladas. Trabalhamos aquela mistura de amarelo e amarelo com branco. Com nossa mistura escura, fazemos já os talinhos das flores e o seu miolo também. Estamos chegando quase no final. Vamos detalhar aqui o tronco com a pintura um pouco mais raspada, né? O tronco está em ponto de mordência. Trabalhamos aqui com terra de siena queimada e nas áreas claras acrescentamos um pouquinho de amarelo ocre.
E aqui está o final da nossa videoaula. Espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal se não é inscrito e deixe nos comentários o que você achou. Tá bom? Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!